Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, Instagram, Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações aí pelas redes sociais. E hoje é sexta-feira, de praxe, vamos falar de segurança pública, sempre edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje os nossos amigos convidados são os seguintes: o primeiro-tenente PM Luiz Paulo Codelo, seja bem-vindo, primeiro-tenente Luiz Paulo Codelo, do 5º Batalhão de Choque Canil da PM de São Paulo, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Muito obrigado, uma boa tarde a você e a todos os ouvintes. E também com a gente o primeiro-sargento PM Irlan Montim Lopes, também do 5º Batalhão de Choque Canil da PM de São Paulo. Seja bem-vindo, sargento Irlan, tudo bem? Muito obrigado, tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouco daquilo que a gente faz com muito prazer aqui. Que é o trabalho realizado pelo Canil de São Paulo. O Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo acaba de completar 70 anos de atividade e o local abriga e cuida de aproximadamente 700 animais, entre cães e cavalos. Tenente Codelo, vamos falar inicialmente um pouquinho da história do Canil, como é que surge, qual a necessidade do surgimento do Canil de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, 70 anos atrás? Na verdade, nós temos na história já, né, a participação, né, havia um canil aqui já na década de 10, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entre 1908 e 1909, não sabemos ao certo ainda essa data, né, houve um canil nesse período da polícia, então Força Pública. Porém, com a Revolução de 32, esse canil foi encerraram-se os trabalhos, sendo retomado em 1950. Então, em 1950 foi criado um novo canil pelo então capitão Digenir Caldas, ele foi o criador deste canil, sendo que esse canil iniciou com 4 cães. Esses 4 cães eram da raça pastor alemão, sendo que 2 eram oriundos da Argentina. Então, esse capitão Digenir Caldas ele foi fazer um intercâmbio na Argentina e trouxe 2 cães com ele, 2 cães pastores alemães. Os outros 2 cães foram doados por civis. Então, em 1950, iniciou realmente o canil na Polícia Militar do Estado de São Paulo. A nossa base atual hoje, que fica na Zona Norte, né, no Barro Branco, ela foi criada em 1967 e perdura até então. Então, o canil da Polícia Militar de São Paulo, quando foi retomado em 1950, iniciou com 4 cães, é isso? Exatamente, 4 cães pastores alemães. Lá atrás, 1909, 1908, como você citou, você tem essa informação de quantos cães eram? Nós não temos essas informações precisas. Então, como tudo na história, né, as informações vão se perdendo por falta de documentações, mas nós temos alguns registros de jornais, principalmente da época, né, que remetem e mostram que houve um canil, né, uma atuação de policiais, um policiamento com cães, mas eu não sei precisar exatamente quantos cães havia nessa época. Sargento Irlan, eu destaquei aqui na abertura, eu salientei que vocês abrigam e cuidam de aproximadamente 700 animais, entre cães e cavalos, mas o trabalho de vocês é voltado para os cães. Com os cavalos é um outro batalhão, é isso? Como é que funciona? Na verdade, no plantel da instituição, nós temos vários animais, mas o canil central, o 5º Batalhão de Choque, ele tem atualmente hoje 42 cães, mais 308 cães de canis setoriais, somando 350 cães no estado de São Paulo atuando efetivamente no trabalho policial. E os cavalos, a cavalaria, que tem suas unidades setoriais também, que é um outro batalhão, tem uma outra demanda. Sim, e a gente fica... a curiosidade da população em relação ao trabalho que é feito com os cães, né? De que maneira... como é que vocês recebem as ocorrências? A partir de qual situação o cão é destacado para atuar? Como é que funciona isso?
Então, diariamente, o Canil, ele participa de operações próprias e em conjunto. Então, vários batalhões da Polícia Militar solicitam o nosso apoio para realizar algum tipo de missão específico. Então, nós prestamos esse apoio principalmente ao combate ao tráfico de drogas. Porém, nós também temos outros segmentos, como os cães de detecção de explosivos, que são extremamente importantes em varreduras antibombas, evitando que tenha qualquer tipo de tragédia, qualquer atentado terrorista em São Paulo, atuando em conjunto com o esquadrão de bombas do GAT, né, que é do 4º Batalhão de Choque. Então, sempre que há um grande evento, algum evento que o presidente da República vai participar, grandes eventos como Carnaval no AMB, Ano Novo na Paulista, Copa do Mundo, como teve há pouco tempo, esses cães farejadores, né, de detecção de explosivos, são destacados para realizar essas varreduras preventivas. Além disso, também temos uma equipe de busca de pessoas perdidas, não só pessoas perdidas, como marginais homiziados também. Então, esses cães são utilizados para tentar localizar pessoas que se perderam em uma trilha, por exemplo. Então, o Canil realiza operações próprias e operações em apoio. Como o Sargento Irlan bem disse, né, nós temos aproximadamente 350 cães, porque nós temos 27 canis setoriais, ou seja, 27 canis destacados ao longo de todo o estado. Então, hoje, o nosso canil ele atua principalmente na capital e região metropolitana, e nós temos esses outros 27 canis espalhados ao longo do estado para prestar o apoio à população de todo o estado de São Paulo. Então, são duas situações, como você destacou, né, Tenente? Uma situação em que um determinado evento é programado, uma visita de um governante, um desfile de carnaval, alguma coisa que é programada e que aí existe um trabalho de varredura, e tem as ações, os eventos, as ocorrências, né, aquilo que é fortuito, né, e que aí é preciso destacar o cão para trabalhar. Uma manifestação específica, alguma coisa, uma busca de pessoas desaparecidas, como você destacou? Exatamente. Então, nós temos as situações programadas, operações que são programadas, missões programadas e situações emergenciais. Então, às vezes, nós estamos fazendo uma operação na Zona Sul de São Paulo, mas surge uma ocorrência emergencial que necessita do nosso apoio na Zona Norte. Então, o nosso efetivo ele é destacado do local onde ele está para prestar esse apoio onde realmente é mais necessário naquele momento. Sargento Irlan, como é que é a sua chegada no Canil? O que é que te moveu a trabalhar com animais? Conta um pouquinho da história. O que me moveu? Acho que eu sempre gostei de cães, né? Me lembro de ter... É uma questão pessoal, me lembro de ter ganhado, quando eu era pequeno, um amigo meu ganhou um quadro de uma empresa de ração. E esse quadro tinha todas as raças de cães que, na época, eram reconhecidas. Eu decorei todas as raças de cães que eram reconhecidas. Mas eu entrei na polícia em 1992, trabalhei em vários lugares, e o meu desejo sempre foi servir no Canil. E depois de 20 anos eu cheguei, e é onde eu tenho atuado com bastante amor, né, pela causa desde quando eu cheguei aqui. E no seu caso, Tenente Odelo? O Irlan disse, acho que o basilar aí para um policial trabalhar no Canil é realmente gostar de cães, né? Isso é o mais importante. Eu entrei na polícia bem depois do Irlan, né? O Irlan tem muito mais experiência aí na polícia, né? Entrei em 2010, estou com 10 anos de carreira hoje, e há 5 anos eu trabalho aqui no Canil. Então, sempre gostei muito de cachorro, tinha esse desejo de trabalhar no Choque, né? Sempre admirei muito o trabalho do Choque, especialmente do Canil, e fiz a entrevista, né? Me interessei por trabalhar, recebi o convite, estagiei. Todos os policiais aqui passam por um período de estágio, né? Quando chega na unidade, e aí desde 2015 estou servindo na unidade. Mas mulheres têm se interessado pelo trabalho dentro do Canil? Como é que tem? Qual que é a proporção hoje de homens e mulheres no trabalho de vocês, Tenente? Hoje, a Polícia Militar como um todo, né? Acho que como tudo no mundo, na verdade, em todas as profissões, cada vez mais nós vemos mulheres nos segmentos. Então, como exemplo, a minha turma da Academia do Barro Branco, de 90 alunos, né, que se formaram, 30 eram mulheres, não tem isso. É isso, coisa que a gente não via anteriormente, né? 30%, né? Exatamente. E hoje, aqui no Canil, não é diferente. Então, cada vez mais nós temos mulheres trabalhando no serviço operacional,
mulheres trabalhando na administração, mulheres trabalhando no serviço veterinário, ou seja, nós já temos mulheres trabalhando em todos os segmentos hoje aqui no Canil, e diariamente pessoas se interessam, vêm fazer entrevista para trabalhar conosco, e muitas mulheres vêm procurar a unidade. Sargento Irlan, eu destaquei aqui, são 700 animais, claro, entre cães e cavalos, e entre os cães, quais são as principais raças hoje do canil da Polícia Militar de São Paulo? Aqui as raças de trabalho que nós empregamos são os pastores alemães, pastores belgas, malinois, labradores, e nós temos também agora um rastreador brasileiro, um cão que está trazendo bastante resultado, uma raça brasileira criada aqui, que está atuando na busca de pessoas e tem realmente desenvolvido um excelente trabalho com a equipe de busca. O que é levado em consideração para ser definido um cão como uma raça para ser um cão policial? Quais são os critérios? Isso é um trabalho universal, um trabalho mundial, não, sargento? Sim. Existe uma diferença sutil entre o que é cão pet e o que é cão de trabalho. Existe um segmento que cria cães para o trabalho, cães voltados para exercer funções. O que esse cão precisa ter? Características próprias para o trabalho. Não que um cão pet não possa fazê-lo se bem treinado, se bem condicionado, mas as linhas de trabalho têm nos mostrado mais resultados. Então nós buscamos sim cães com características de trabalho. E é o que nos traz realmente esse resultado. A gente ganha tempo realmente investindo naquilo que foi formado para fazer a função. Por quanto tempo um cão... Fala, tenente. Se eu puder só complementar o Irlan, as pessoas perguntam muito de raças para nós, né? Da raça qual a melhor raça para um cão policial. Apesar de, obviamente, como o Irlan tratou, nós temos as raças que acabam desenvolvendo o serviço, se adaptando um pouco melhor ao nosso serviço. Hoje nós trabalhamos muito com a individualidade. Então, às vezes nós temos um pastor alemão, que ele pode ser muito bom para o trabalho, ou um pastor alemão que não vai ser muito bom para o trabalho. Então, às vezes, né, como o Irlan disse, essa raça rastreador brasileiro, nós trouxemos para o canil na busca de fazer um projeto piloto para ver se daria certo, e ele está dando muito resultado até o momento, né, apresentando excelentes resultados. Então, é um cão que não era comum nós termos, uma raça que não era comum, mas com o teste nós vimos que surtiu resultado. Então, nada impede de nós tentarmos fazermos testes com outras raças, de acordo com a individualidade daquele cão, daquele animal, e aí ele pode sim incorporar ao nosso plantão. Sargento, eu vejo aqui pela imagem que nós temos sua, para quem está nos acompanhando pela transmissão, pelas redes sociais, temos ali uma gravura, não sei se uma gravura, uma foto atrás de você, de um cão. Quem é aquele cão? Todos os bustos que nós encontramos aqui no canil, fazendo referência a pastores alemães, eles são relacionados ao Cabo Dick. Foi um cão que nos trouxe uma alegria muito grande, um resultado muito positivo, numa época muito difícil, numa ocorrência bem complexa, e esse cão foi promovido por ocasião dessa ocorrência. É o único cão que na história da nossa unidade recebeu uma promoção de um governador de estado. É o Cabo Dick. E o que dá para falar a respeito mais do Cabo Dick? O Cabo Dick foi abandonado na porta do canil, foi adotado pelos nossos policiais, era um pastor alemão, e foi treinado para atuar em busca de pessoas, conduzido com muita maestria pelo soldado José Muniz de Souza e atuando firmemente no segmento. Em 1956, nós havíamos recebido, o canil recebeu uma orientação do governador do estado, na época Jânio Quadros, de que a matilha deveria trabalhar ou seria dissolvida. Era uma questão de custos, gerenciamento, uma questão de gestão. Isso, obviamente, que abala qualquer grupo operacional, e na época, né, não foi diferente. Só que nessa mesma época, aconteceu o desaparecimento de um garoto chamado Eduardinho, que ficou por 3 dias desaparecidos. Todas as forças policiais se uniram para trazer o resultado, para buscar o Eduardinho. Eram crimes pouco comuns na época. E nós tivemos muito sucesso com o emprego do nosso binômio, o Cão Dick na ocasião, e o José Muniz de Souza, que durante algumas operações de busca conseguiram encontrar o Eduardinho
num poço coberto, mas estava bem, um pouco fragilizado, e nós conseguimos trazer esse resultado. Na ocasião, o governador de estado havia prometido para as forças policiais, havia sugerido que o policial que encontrasse, devido ao clamor público, a sociedade estava em choque com aquela ocorrência, o policial que o encontrasse seria promovido. Então, ele não se furtou. Os dois foram à presença do governador, tanto o soldado José Muniz de Souza quanto o Cão Dick, e foram alçados à promoção de cabo da Polícia Militar, Cabo Dick e Cabo José Muniz de Souza. Isso foi na década de 1950. Perfeito. E aquele, entre aspas, memorando do governador com a ideia de destituir a nossa unidade, acabou desaparecendo, porque realmente o cão sempre, ao longo da história, o cão sempre se mostra um grande aditivo para auxiliar o homem, em vários segmentos. E nessa ocasião não foi diferente, nos trouxe um resultado, e hoje nós estamos aqui como batalhão, como o próprio Tenente Codelo vai poder discorrer a respeito disso mais para frente, no nosso bate-papo. Tenente Codelo, qual é o seu cão hoje? Atualmente eu não tenho cão, hoje, por ser uma função de supervisão que a gente acaba exercendo, né? A gente tem uma política hoje aqui no batalhão que tenentes e sargentos não são os condutores de cães, por ter que comandar a operação e ser responsável por supervisionar o treinamento dos demais policiais. Então, atualmente, hoje aqui no nosso batalhão, somente os cabos e soldados são os condutores dos cães. Então, a missão deles é diariamente chegarem na unidade, realizarem a manutenção dos boxes, limpeza dos boxes, retirar seu cão do box, levar até a enfermaria veterinária, onde será realizada a massoterapia. Os veterinários vão pesar os cães para ver se eles estão acima do peso, abaixo do peso ou no peso ideal. Fazer o rasqueteamento do cão para tirar o pelo morto. Enfim, o policial faz toda essa manutenção até ele iniciar realmente o treinamento propriamente dito. Sim, e você, Sargento Irlan, tem algum cão ou também pelo fato de estar na supervisão, também não tem um trabalho diretamente com o cachorro? Na verdade, eu costumo dizer, de uma forma até mais romântica, que eu não tenho um, eu tenho todos. Porque os condutores eles acabam se fechando para um. E no nosso caso de supervisão, no caso do tenente na gestão, a gente acaba tendo contato com todos. E efetivamente para que a gente tenha esse contato, esse vínculo de condutor e todo esse manejo, não seria adequado pelas nossas missões nesse momento. Contudo, a gente acaba se relacionando com o efetivo operacional e com todos os cães de uma vez só. Então, nós sabemos praticamente um pouquinho de cada um, né? E eu costumo dizer que realmente nós não temos nenhum, mas acabamos tendo todos eles aqui. Como é que é o efetivo de vocês, Sargento Irlan, juntando todos os policiais que estão na lida diária com os animais, os veterinários, todo mundo? O nosso corpo veterinário hoje ele conta com 6 médicos veterinários e 18 auxiliares, que têm a função de enfermeiros veterinários. O nosso efetivo operacional está em torno de 150 homens e mulheres que atuam no combate ao crime, nas missões como o tenente bem colocou ali. E 42 cães que são empregados efetivamente nos trabalhos policiais. Sim, o que você pode falar mais, Tenente Codelo, sobre esse efetivo todo de vocês? Como é que esses profissionais chegam até o canil? Como é que são, quais são as habilidades necessárias para serem recrutados para esse trabalho com os animais no canil da Polícia Militar de São Paulo? Primeiramente, o policial se forma na escola de formação, né? E após o período de estágio probatório desse policial, ele manifesta o interesse em servir na nossa unidade. Então, o policial vem até o canil, realiza uma entrevista conosco. Na entrevista, nós somos realmente criteriosos, então nós perguntamos muitas coisas sobre a vida pessoal e profissional do policial, para nós realmente conhecermos a índole daquele policial, ver qual que é a intenção dele de trabalhar, se ele realmente gosta de cães, que esse é o critério basilar. Então, aquela pessoa normalmente é uma pessoa que já teve cachorro em casa, gosta de animais, se interessa pelo nosso serviço, e aí, aprovado esse policial na entrevista, ele será transferido para a unidade. A partir do momento que ele vem para a nossa unidade,
ele passará por um período de estágio. Então, durante o estágio vai ser ensinado todas as modalidades de serviço que nós executamos, tudo que ele precisa saber a respeito de cães. Então, nós passamos uma apostila, ele tem que ler, são realizadas provas durante esse período de estágio, e finalizado esse período de estágio, ele realmente incorpora ao efetivo operacional do batalhão. Vencida essa etapa, a próxima etapa é o policial realizar os 2 cursos que nós temos dentro do batalhão. Então, primeiro nós temos o curso de sinotecnia, que é um curso de 45 dias, onde será passado os adestramentos básicos, né, as técnicas básicas de adestramento inicial para o policial, para ele, a partir da conclusão desse curso, ele pode ser um condutor de cão dentro da unidade. E, posteriormente, nós temos o curso de adestramento e emprego de cães farejadores, que é um curso de 30 dias, que para realizar esse segundo curso, ele precisa ter concluído o primeiro, de sinotecnia, e é um curso voltado realmente para a arte do faro, né, que nós falamos, a ciência do faro, que é o nosso diferencial, que é a nossa ferramenta, né, que a gente chama de uma ferramenta nossa aqui no Canil, que é a nossa ferramenta executa. Então, ele vai aprender tudo sobre o cão de detecção de drogas, de explosivos, de busca de pessoas. Então, é esse período. Nós falamos que para um policial que realmente é dedicado, que realmente quer trabalhar com o cão, tem afinco, é dedicado, nós dizemos que para ele estar pronto para ele conduzir um cão, vai demorar aproximadamente 2 anos. Então, são 2 anos investindo em conhecimento, com aquela pessoa estudando, se esforçando, para a gente fornecer um cão para esse policial, para ele realmente trabalhar efetivamente com o cão. Com quantos cães você já trabalhou e o que você pode contar, Tenente Codelo, a respeito desses animais? Qual é o tempo de permanência desses animais no trabalho, o tempo para se aposentar? Como é que funciona isso? Então, atualmente nós temos 3 formas de ingresso, né, no plantel dos cães no canil. Então, o cão pode chegar na unidade através de doação, criação ou a compra. Por sermos um órgão estatal, a compra se deve a partir de licitações. A criação é realizada com cães do próprio canil e a doação parte por terceiros. Então, se uma pessoa quer doar um cão para o canil, nós realizamos uma avaliação e esse cão poderá sim ser incorporado ao plantel. A compra nós realizamos um edital, processo licitatório, e aí a gente consegue também adquirir. E a criação, que é a maior, a forma de aquisição que nós conseguimos controlar mais, porque a gente não estamos recebendo doações, o Estado não está conseguindo comprar cães por algum motivo, então nós conseguimos criar cães para ampliar o nosso plantel. Então, são essas 3 formas de aquisição que nós temos dos cães. A partir desse momento, né, que o cão ingressa na nossa unidade, nós selecionamos um policial que tenha um perfil, como o Irlan falou, nós falamos de binômio. Então, tem que ter uma interação muito grande entre o policial, que será o condutor, e o cão. Então, às vezes o cão é extremamente agitado, nós precisamos de um policial que é mais extrovertido, que ele tenha aquela característica parecida com um animal, realmente. E aí, dessa forma, eles vão formar esse binômio, esse vínculo, e vão passar a trabalhar juntos até eles estarem prontos. E os cães trabalham hoje aqui até os 8 anos de idade. Então, atingir os 8 anos de idade, o cão é considerado aposentado na nossa unidade. E ele fica com o policial, né? Depois, o policial tem a possibilidade de ficar com ele e caso não seja essa a intenção do tratador, quais são as possibilidades? Exato, a prioridade para a doação desse cão após a aposentadoria dele é o policial que trabalhou mais tempo com ele e que ainda serve na unidade. Às vezes acontece do policial morar em um apartamento, não tem como ele levar um pastor belga marino lá para o apartamento, ou ele já tem outros cães em casa, aí nós abrimos a oportunidade para outros policiais também poderem levar. Então, algum outro policial do canil se interessa, pode levar. Não tem ninguém do canil também que quer levar esse cão. Então, nós abrimos para outros policiais de outras unidades. E, por último, nós temos, assim, a possibilidade de doar para civis. Então, já aconteceu, às vezes, um cão
permaneceu aqui no canil, e o civil aparece interessado em receber uma doação, e nós realizamos essa doação para o civil. É importante ressaltar também que nós temos um termo de doação, em que o civil tem que se comprometer a cuidar daquele cão, dar todo o medicamento, alimentação, e periodicamente nós realizamos algumas visitas para verificar se há algum tipo de maus tratos com aquele animal. Sim. Sargento Irlão, que são... eu vejo informações aqui que existe o canil, existem canis setoriais. O que são esses canis setoriais? Nós temos unidades na capital, né, de polícia militar, onde só quem atua com cães é a nossa unidade, o nosso batalhão. Então, na capital, canil central, canil do 5º Batalhão de Choque, atende a demanda envolvendo o trabalho com cães. Isso não impede de atuarmos em outros municípios do nosso estado. Contudo, para atender a demanda de forma mais veloz, célere, mais eficiente, né, o comando decidiu descentralizar o trabalho e levando para as cidades da Grande São Paulo e do interior, no total de 27 canis setoriais, que fazem o trabalho que nós fazemos aqui, com exceção de uma modalidade até então, que a gente deve expandir muito em breve, já descentralizado, podendo atender uma demanda de forma mais veloz. Até que nós cheguemos em determinadas cidades, o trabalho já teria acabado. Então, é importante a gente ter essa descentralização. É importante salientar que todos esses policiais dos canis setoriais, eles, de certa forma, ficam subordinados ao nosso conhecimento científico. Como o tenente bem colocou, nós somos aqui o órgão difusor de conhecimento. Para conduzir um cão, para formar um cão e para trabalhar com um cão fora daqui, em qualquer um desses 27 canis setoriais, o policial tem que participar dos nossos cursos e ser aprovado. E aí sim ele vai atuar. Contudo, ele é subordinado totalmente operacionalmente pelas suas unidades de origem. Então, são de batalhões do interior e batalhões da Grande São Paulo. Os canis setoriais a gente divide dessa maneira. Você consegue destacar para a gente, Sargento Irlan, alguma ocorrência desafiadora na qual você tem atuado e que o cão teve um trabalho preponderante, fundamental? Sim. Algumas ocorrências, né? Eu atuei em todas as modalidades no canil central, tive muito sucesso em todas e eu vejo todas elas hoje com muita eficiência ainda, trabalhando com muita maestria, com muita vontade. Ocorrências de busca de pessoa, quando atuei na supervisão da equipe de busca, trazendo resultados positivos de colocar as equipes de resgate no caminho, na trilha olfativa da pessoa a ser resgatada. Então, se eu tenho um recurso, um aditivo, que é o cão, que tem uma capacidade olfatória incrível comparada à nossa, que pode, numa área de mata, delimitar qual a área de atuação de uma equipe de resgate, isso nos favorece sobremaneira para salvar uma vida. É uma ocorrência que lida com esperança. E tivemos, né, em Ubatuba mesmo, um senhor perdido, precisando de ajuda numa noite fria. Nós chegamos, colocamos os nossos heróis do Corpo de Bombeiros na entrada da trilha correta e esse senhor, graças a Deus, foi localizado pela indicação do cão. Obviamente que nós não prosseguimos com o cão até o final, em virtude da segurança e a modalidade exigir a tração, é o contato da guia com o cão e o condutor que traz a resposta. E aí, quando acabou ficando realmente inseguro para a equipe prosseguir, nós deixamos a cargo do Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros, naquela indicação, seguiu mais alguns metros e obteve sucesso no resgate desse senhor e foi bem gratificante esse dia. E sem falar também das ocorrências envolvendo as apreensões de drogas. Se a gente pensar em saúde pública, quando a gente tira uma quantidade significativa de drogas de áreas realmente de difícil acesso, o quanto eu entendo, né, como instituição de qualidade de vida que nós somos, a Polícia Militar, o quanto eu entendo de benefício que a gente traz para a sociedade. Aquilo vai deixar de girar. A gente sabe que o combate ele é incansável, mas a gente não deixa de... E é gratificante para a tropa formar o cão e ver esse resultado. É um grande parceiro. Significativo e ocorrências de bomba também, onde a gente consegue proteger... a gente atua na proteção de autoridades e instalações. É muito gratificante a gente receber uma autoridade de outro país e fazer com que ela venha para o Brasil, participe de um evento e tudo saia perfeito. E aquele trabalho de formiguinha, cada departamento faz a sua parte. Eu faço o meu com os cães de explosivo, o patrulhamento faz o dele na proteção territorial e as outras forças fazem a escolta e o trabalho sai perfeito. Tudo acaba sendo gratificante, é muito bom.
Tenente Codelo, e a sua experiência com os cães? Qual foi a ocorrência mais gratificante, que a atuação do cão foi fundamental? Assim como o Sargento Irlan, também já atuei em todos esses segmentos do canil. Atualmente estou chefiando o gabinete de treinamento, né, que acaba sendo responsável por gerenciar o treino de todas essas modalidades. Então, a gente tem duas situações aí marcantes, né? A gente teve uma situação de uma vez uma senhora estava entrando na sua residência e dois infratores entraram junto na residência para realizar um roubo. Os vizinhos solicitaram o apoio por 90, informando que viram dois indivíduos armados entrando junto com essa senhora. E aí, no momento, nós estávamos próximos, no momento que a viatura do canil chegou, esses indivíduos tentaram fugir por um muro que tinha no fundo da casa, né? Só que o cão que tinha na viatura, ele era treinado para proteção, para mordida. Então, nós conseguimos utilizar esse cão para capturar um dos indivíduos que estavam fugindo, né? Então, o cão conseguiu morder a perna daquele infrator, imobilizá-lo, né? E nós realizamos a prisão. E como o Irlan bem disse também, nós tivemos diversas ocorrências aí nos últimos anos de apreensões de drogas. Então, ocorrências de 1 tonelada de drogas, 700, 800 quilos de drogas. Então, são ocorrências extremamente relevantes para a Polícia Militar e que acaba não só, né, influenciando a saúde pública, né, como o Irlan disse, mas como para a nossa própria segurança, né, que seria, com certeza, essa droga seria vendida e aquele dinheiro seria revertido para o crime organizado, que utilizaria esse dinheiro para comprar armamentos, comprar mais drogas, e aquele fluxo interminável. Então, com certeza, essas ações aí foram de extrema relevância para a segurança pública. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, falando de segurança pública, programa realizado em parceria com a FEMERP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estamos também transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Você pode interagir pelo 973350038, é o WhatsApp do programa Gente que Fala, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas suas interações aqui nas redes sociais. Estamos conversando hoje com os nossos amigos do 5º Batalhão de Choque Canil da Polícia Militar de São Paulo, o 1º Tenente PM Luiz Paulo Codelo e também o 1º Sargento PM Irlan Montim Lopes. Olha, minha gente, sobre o grande impacto, né, do uso de cães no policiamento, especialmente no controle de tumultos, ao mesmo tempo em que isso gera esse impacto que eu destaquei, também gera uma empatia na população, né? Como é que a população recebe o trabalho dos cães quando observam esse tipo de ação, Sargento Irlan? Excelente pergunta. A gente gosta muito de falar a respeito disso, né? Olha que interessante. O Brasil, segundo maior mercado pet do mundo, o cão é super aceito por todas as pessoas. O brasileiro adora cachorro. Então, é impossível você trabalhar com cachorro e não ser bem aceito em lugar nenhum. Então, nós chamamos isso de baixa intrusividade. O cachorro é muito bem aceito em todos os setores. A ideia, né, de mantermos os cães em contato com as pessoas, de certa forma, para a cultura do brasileiro, a gente entende o cão como um auxiliar, um colega de trabalho. É um animal que está trabalhando. O brasileiro é tão caliente, tão quente com isso, que ele quer ter contato, quer ter acesso. E no nosso caso, a gente não pode permitir. Contudo, em ocasiões recreativas e socio-recreativas, nós permitimos sim essa interação. Isso nos traz benefícios imensos, né? A população ela realmente se aproxima muito mais da polícia, e a ideia da Polícia Militar é essa população cada vez mais próxima, mais informações, mais próxima, mais segurança, mais próximo, a gente só tem benefício, até porque se a gente pensar em segurança pública, é um dever da Polícia Militar, é uma obrigação da Polícia Militar, mas é um dever de toda a sociedade, a gente estar próximo e ter bons resultados. Aí o cachorro realmente aproxima e é muito bom trabalhar com eles nesse sentido. Tenente Codelo, o mesmo questionamento, a sua observação em relação a esse aspecto do trabalho de vocês, né, o impacto que
o trabalho com os cães gera no controle de tumultos, mas que, ao mesmo tempo, gera também a simpatia na população. Sua observação. O Irlan se posicionou muito bem em relação a isso, é extremamente importante essa proximidade. É importante ressaltar também que, além dessas operações, né, focadas no crime, nós também realizamos representações, né? O que são representações? Às vezes tem um evento cívico em algum local, em algum parque, ou outros quartéis, e as pessoas solicitam a presença do canil como forma de demonstração do nosso trabalho e como forma de aproximação realmente da sociedade. Então, nós vamos com 1 ou 2 cães, montamos lá um estande com todos os equipamentos que nós utilizamos no adestramento, explicamos para a população qual é o trabalho que nós realizamos e, obviamente, deixamos que as pessoas interajam com esses cães. Então, as pessoas tiram foto com os cães, chama muita atenção, então as pessoas realmente querem estar próximas, vão em direção aos policiais com os cães, e isso acaba causando aproximação também com os policiais. Então, aquela pessoa que, às vezes, muitas pessoas têm aquele distanciamento da polícia, tem um pouco de receio de conversar com o policial, e a partir do momento que tem um cão próximo, esse distanciamento é quebrado. Porque a pessoa vai lá, quer interagir com o cão, e aí começa a conversar com o policial. E eles percebem que aquele policial também faz parte da sociedade, também tem sentimentos, também é uma pessoa que tem problemas como todas as outras pessoas dentro da sociedade. Então, é extremamente importante essas nossas ações. Além disso, também realizamos ações sociais. Então, às vezes, fazemos contatos com algumas empresas, realizamos doações de ovos de Páscoa em entidades com crianças com deficiência, em orfanatos. Então, tudo isso é muito importante. E eu acredito muito nesse trabalho porque a gente fazendo um bem para uma criança hoje, aquela criança futuramente, né, vai lembrar que o policial teve uma atenção com ela, ajudou ela naquela situação. Eu tenho certeza que ela vai ser um adulto que vai confiar na polícia e vai, quando tiver um problema, uma necessidade, ela não vai hesitar em nos procurar. Há números, tenente, que demonstrem a produtividade dos animais? Como é que vocês medem? Sim, nós temos um controle estatístico aí anual, né, de todas as nossas ocorrências, todas as nossas apreensões. Estou com alguns dados aqui. Nos últimos 3 anos, nós temos mais de 8 toneladas de drogas apreendidas no estado. Então, é realmente um prejuízo financeiro muito grande para o crime organizado. Além disso, né, nós temos, só nesse ano, 2,5 toneladas de droga. Então, o canil a todo instante está atuando, realmente em prol da segurança pública. Nós temos 54 pessoas presas em flagrante nesse ano, 16 procurados e capturados, né, apresentados à justiça. Já tiramos esse ano 35 armas de fogo das ruas também, além de 13 mil munições. Então, 13 mil munições e 35 armas de fogo que poderiam ser utilizadas aí para afrontar não só os policiais, como também a população. Então, essas são as nossas estatísticas desse ano. O canil sempre atuando aí em prol da segurança pública. Sargento Irlan, tem uma notícia aqui, surgiu ontem, né? Um cão farejador encontra em parede falsa 4 milhões de reais em cocaína e dinheiro. Isso aconteceu no bairro do Bronx, em Nova York. Um cão farejador descobriu mais de 10 quilos de cocaína, no valor de $600 mil, e mais 125 mil dólares em dinheiro atrás dessa parede falsa, num apartamento no Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. E a descoberta levou à prisão de 3 homens, segundo as autoridades locais lá. Notícias assim, ocorrências assim, que são de fora do país, servem como estudo aqui também para o Brasil, para o trabalho de vocês, para o aperfeiçoamento daquilo que é feito por aqui? Sem dúvida nenhuma. Nós não atuamos só dentro das nossas... Para o aprendizado, as nossas fronteiras não são suficientes. A gente tem que buscar conhecimento em vários países que estão trazendo projetos de resultados. Na verdade, muitos estudos vêm de fora.
A gente não se furta hoje com a distância de um dedo no celular, ou notebook, um tablet, para buscar o conhecimento. Os nossos cursos despertam esse conhecimento dos nossos homens, os habilitam para atuar, contudo, eles buscam esse conhecimento até fora do país. Ou aqueles que vêm nos visitar com várias... É um mercado interessante. Muitas pessoas vêm de fora para falar do segmento de cão de trabalho. E a gente não fica fora disso. Obviamente que em alguns eventos a gente escuta muita coisa que a gente já conhece, mas dos 90%, não vou ser exagerado, dos 80% que a gente já conhece, os 20% fazem a diferença no nosso trabalho. Essas ocorrências mostram que realmente o cão é sempre lançado no momento certo, no momento de crise, e ele traz o resultado. Só nos engrandece, nos faz estudar mais, nos ajuda, fortalece o nosso trabalho, que nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Sargento Irlan, não existe instituição de segurança forte sem estudo científico e sem realmente uma boa parceria com a iniciativa privada. Não existe. Nós não inventamos as coisas, nós buscamos conhecimento e estudos científicos. E precisamos de bons parceiros para isso. Sargento Irlan, em que momento começa o estudo, ou que se descobre de fato, na verdade, essa relação entre o cachorro e o ser humano, a simbiose entre o humano e o animal? Existem alguns estudos a respeito e a gente respeita muito alguns deles. Obviamente respeitamos todos porque a pessoa se predispôs a nos trazer o conhecimento. Mas a gente entende que há mais de 18 mil anos atrás, desde quando o homem decidiu deixar de ser nômade e estabelecer residência, ou de certa forma algum lobo da época se aproximou por ser mais fácil viver do lixo produzido e das ofertas que aquelas pessoas podiam fazer, já que ele não estava solto na natureza e para caçar ele precisa combater. Combatendo eu posso me machucar, se eu me machucar eu deixo de ser predador para virar presa. Então essa simbiose, existem estudos que nos mostram que começou ali. Dali em diante, começou todo um processo de domesticação, de seleção do indivíduo ideal, e aí nós partimos ao longo de todo esse tempo para os cães de trabalho ou para os pets do mundo moderno. Essa formação, por que um cão é diferente do outro, foram sendo feitos cruzamentos, e nós hoje chegamos nesse resultado final. Agora, perguntas da nossa audiência pelas redes sociais e também pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Tenente Codelo, tem uma pergunta aqui do Fernando Codelo Nascimento, que está acompanhando a gente pelo Facebook. Familiar? Fernando meu Codelo? tio. Seu tio. Ele pergunta o seguinte: se há algum tipo de nova ocupação dos cães que está sendo estudada pelo Canil, além de buscar drogas, pessoas e explosivos, há alguma iniciativa desse tipo no mundo? Muito boa. Nós temos no mundo cães que executam diversos outros trabalhos. Em relação à detecção, por exemplo, nós podemos treinar o cão para detectar qualquer coisa, desde que nós tenhamos uma base científica e uma segurança para apresentar determinado odor. Então, temos em alguns países cães que detectam, por exemplo, dinheiro, então papel moeda. Então, para determinados segmentos, então, por exemplo, um cão num aeroporto, pode ser interessante essa ferramenta de cães de detecção de dinheiro. Às vezes as pessoas estão trazendo dinheiro escondido. Então, ele seria uma ferramenta interessantíssima. Nós estamos iniciando treinamento de cão de intervenção tática também, que seria um cão que realmente vai atuar em uma possível ocorrência com reféns, em apoio ao GAT. Então, existem diversas outras modalidades de que o cão policial pode ser empregado também. Sim, Tenente, o Fernando Codelo também faz uma segunda pergunta. Ele está acompanhando a gente não só pelo Facebook, mas também pelo nosso canal no YouTube. Ele quer saber se há algum trabalho no Canil da PM em termos de inclusão com pessoas portadoras de alguma deficiência utilizando os cães. Então, atualmente nós não estamos realizando a cinoterapia, propriamente dita, que seria esse trabalho. Então, os trabalhos que nós fazemos com a inclusão de pessoas com deficiência seriam realmente essas representações que eu falei anteriormente. Então, nós comparecemos a alguns eventos e realizamos algumas ações sociais provenientes da própria unidade, do próprio batalhão, em algumas instituições de pessoas com deficiência ou instituições de crianças carentes.
Sargento Irlan, o Jorge do Vale está com a gente no Instagram. Obrigado, Jorge, aqui pelo envio da pergunta, pela audiência. Ele quer saber se a PM criou um 08... Aliás, ele afirma, né? A PM criou um 0800 para denunciar maus tratos a animais. Ele quer saber como funciona. Na verdade, todas as forças de segurança elas estão receptivas a denúncias contra maus tratos de animais, que já temos uma legislação muito forte para esse tipo de combate. As redes sociais também são bons caminhos para esse tipo de denúncia, contudo é sempre muito importante, não só o 0800, mas 190, ou até mesmo o telefone da Polícia Civil, as delegacias de polícia. Existe hoje uma delegacia de proteção da cidadania, que ela cuida justamente de maus tratos de animais. Então é importante que as pessoas se dirijam, produzam realmente uma documentação, façam com que a ocorrência chegue realmente a quem tem que chegar, para que siga para o Ministério Público, vá até a Justiça, essas pessoas sejam punidas. Como eu disse no início do nosso bate-papo, segundo o maior mercado pet do mundo, nós não podemos nos encantar com... Nós temos responsabilidade como Canil Central de instruir ou pelo menos orientar as pessoas da responsabilidade do que é a adoção de um filhote. O mamífero encanta, os olhos grandes, o corpo fofinho, as pessoas se apaixonam, hormônios são produzidos nos seres humanos, a ocitocina é um deles, as pessoas realmente têm uma relação de amor com eles. Só que a grande responsabilidade esse animal vai viver contigo no mínimo 12 anos. No mínimo 12 anos. Então 12 anos como uma relação de amor. Não pode acabar da noite para o dia. Eu não posso simplesmente deixá-lo no tempo. Então é uma questão de responsabilidade. Polícia Militar 190, o nosso 0800 e as redes sociais, além da Delegacia de Proteção do Cidadão, a gente tem que realmente denunciar e fazer a vez. Qualquer viatura, Guarda Civil, as forças de segurança estão para acolher esse tipo de demanda, para a gente levar à justiça as pessoas que realmente não sabem respeitar as diferenças. O cachorro não é igual a gente, ele não pensa como a gente. E se a gente deduzir que a perseverança, a tolerância é uma responsabilidade de quem sabe um pouco mais, se nós, como seres humanos, nos julgamos no topo da espécie, então a gente está devendo muito para eles ainda. Sim. Uma outra pergunta aqui do Jusilei Santos, está com a gente no nosso canal no YouTube. Ele pergunta quais são os critérios para escolher os cães que são treinados para detectar explosivos. Quem pode responder? Deixa o Erlan responder essa daí, porque hoje ele é o chefe da cadeira. Vamos lá. Atualmente eu supervisiono a equipe de cães farejadores de explosivos, e o que a gente deseja, a gente usa bastante termo técnico aqui, mas para que as pessoas de casa entendam, uma característica que um cão farejador precisa ter é uma presa muito alta e uma posse também bem alta. Então, esse cão tem um comportamento X específico que a natureza colocou para ele, que nós aqui no Canil Central só canalizamos, fazemos com que ele desperte esse desejo de procurar uma presa, de caçar e transitar por uma presa, até chegar no objetivo final. O que os nossos homens fazem aqui? Buscam um indivíduo com essas características e modelam o comportamento, fazem com que ele desperte esse comportamento no momento que nós desejamos. Isso não impede de, num dia comum, fora de uma ação policial, esse cão se comporte de forma natural, porque ele vai sempre estar farejando, mas ele desperta isso a partir de uma comunicação X com o seu operador. E é isso que os nossos homens fazem aqui. O indivíduo certo, no lugar certo, com o treinamento certo, o resultado não pode ser diferente, senão de sucesso que nós estamos tendo nos últimos tempos aí. Mais um questionamento aqui da nossa audiência, deixa eu ver aqui quem está com a gente, a Olga de Santa Cecília. Ela pergunta o seguinte, a pergunta vai para os dois. Vamos lá primeiro com o tenente. Você tem cachorro? Ela pergunta. Se sim, são cães de guarda ou são daqueles tratados como donos da casa? Pergunta aqui da Olga de Santa Cecília. A pergunta vale para os dois. Vamos lá, tenente, primeiramente. Atualmente eu estou sem cachorro lá em casa porque eu tinha um cão, mas ele acabou morrendo, então hoje eu estou sem nenhum cão em casa. E agora... E você, Sargento Irlan, tem cachorro? Sim, eu tenho cães desde quando eu me reconheço como pessoa. Atualmente eu tenho 2 gigantes, 2 Yorkshires. Não são gigantes, são pequenos, né? Cães pets, de fácil manejo, mas são bons farejadores, eles desenvolvem um bom trabalho em casa com os meus filhos. Mas eu tenho cães sim, tenho 2 atualmente. Sim. Tem uma pergunta interessante aqui da Cecília Campos, está com a gente acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook. Existem vários filmes, diz ela, na maioria comédias com cães policiais. Aí ela cita
K9, uma dupla quase perfeita. Vocês viram todos, gostam deles? Tenente, costuma acompanhar? O que esses filmes, como é que o cinema, a indústria cinematográfica, retrata o trabalho dos cães policiais? Tem a ver com o trabalho que vocês fazem nos canis? A gente gosta de assistir, né, os filmes, até pelo amor pelos animais, pelos cães, né? Mas os filmes, eles não retratam exatamente a nossa realidade aqui no nosso serviço operacional. Obviamente, nós gostamos de assistir, é bem bacana, mas é um pouco diferente a nossa realidade, né? Sim, não retrata exatamente o trabalho desenvolvido por vocês, mas ajuda a população a se encantar ainda mais. Com certeza, né? Tudo que ajudar a divulgar o trabalho realizado pelo homem com o cão é extremamente positivo para a gente. Então, às vezes uma pessoa, nem sabe, não conhece que existe esse tipo de trabalho, e por meio de um filme como esse, a pessoa desperta o interesse, começa a pesquisar e descobre que na polícia da cidade dela existe uma unidade de canil. E na sua avaliação, Sargento Irlan, esses filmes trazem apenas romantismo, porque não tem necessariamente a ver com o trabalho desenvolvido por vocês? Ajuda a população a se encantar mais ainda com o animal? Ajuda. O cinema moderno ele trouxe realmente alguns filmes retratando algumas guerras, né? Mas a grande maioria esmagadora, como bem o Tenente Codelo colocou, é uma visão realmente mais romântica para aquecer o coração das pessoas. E essa relação é maravilhosa. Todos nós amamos cães, são poucas as pessoas que não curtem estar perto desse bichinho. Então, aquece, aproxima mais, e é importante que gera responsabilidade. Antigamente a gente via um pouco mais, né? Hoje nem tanto. Mas não é a expressão da verdade de atuação dos cães policiais, dos cães de serviço, mas é uma visão romântica que aquece o coração das pessoas e faz com que, né, a gente tenha responsabilidade um pouco maior no trato desses nossos amigos aí. No mês de agosto, Sargento Irlan, o canil da PM de São Paulo recebeu 9 cães doados pela Holanda por 3 países, a Holanda, a República Tcheca e a Suécia. Como é que é essa história? Quantos cães vieram? De quais raças? Eles já estão sendo utilizados pela polícia? Essa pergunta é excelente, é muito importante que a gente fale disso, só que eu sugiro que o Tenente Codelo decorra a respeito, porque ele fez parte da missão de toda a tratativa. Seria bacana que ele falasse. Vamos lá, Tenente Codelo. Só atualizando os números aí, né? Então, no total foram 10 cães, né? E 9, e os países realmente foram Holanda, República Tcheca, Suécia e a Alemanha. Que inicialmente chegaram 9 cães e, por último, veio uma última cadela, a Aisha, proveniente da Alemanha. Então, esses cães, eles são das raças pastor alemão e pastor belga malinois. No final do ano passado, né, foi aberto um chamamento público, então a origem foi um chamamento público, e uma empresa se predispôs a realizar a doação desses cães para a PM de São Paulo. Então, nós conseguimos essa doação de 10 cães. Eles têm entre 1 ano e meio e 2 anos e meio de idade, e eles serão utilizados para as funções de detecção de drogas, detecção de explosivos e a proteção, que é o cão que realiza a mordida. Por que eles têm entre 1 ano e meio e 2 anos e meio? Então, eles não são realmente cães filhotes. Então, são cães que já passaram por um grande processo de treino lá na Europa, que atualmente é o maior celeiro de cães de serviço policial. Então, hoje, falando sobre esses países, eles são referência para qualquer canil do mundo. Então, nós vemos a polícia dos Estados Unidos comprando cães lá. Eles realmente são a referência. Tem uma genética extremamente favorável. Então, são cães selecionados, treinados para esse serviço policial, e eles se reproduzem e são treinados adequadamente para esse tipo de serviço. Então, esses cães passaram por esse período de treino lá na Europa e agora foram trazidos aqui para o Brasil para nós finalizarmos o treino dele, só a lapidação desses cães, para eles realmente serem colocados para o trabalho. Então, chegando ao Brasil, né, algumas coisas importantes que nós estamos fazendo nesse momento, inclusive. Primeiramente, a aclimatação. Então, é muito diferente o clima do Brasil de alguns países europeus, especialmente comparado com o inverno. Então, um dos cães foi selecionado da Suécia. Esse cão foi selecionado no inverno da Suécia
onde enfrentavam temperaturas de menos 15 graus Celsius. Então, trazido para o Brasil hoje, né, um dia tranquilo, quase 40 graus aqui em São Paulo, é muito diferente para o cão, né, porque ele é um ser vivo, ele sente as variações climáticas, ele também cansa, tem condicionamento físico, então isso é extremamente relevante para essa adaptação do cão. Além disso, nós falamos sobre ambientação, então os cães serão postos para trabalhar em diversos locais, que talvez nós não encontramos lá na Europa. Então o cão vai ter que atravessar córrego, entrar no meio do mato, passar por vielas estreitas, que talvez não tenha lá na Europa, então ele tem que se adaptar a tudo isso. Gato passando na frente dele, rato passando na frente dele, criança correndo, então o cão ele tem que ser submetido a todas essas situações para nós podermos atuarmos com ele realmente com segurança dentro de qualquer lugar que a gente vá operar. Então, o principal desafio é a adaptação desses cães em relação ao clima, porque eles vieram de países muito frios, de invernos rigorosos, e aqui é a situação completamente inversa, né? Exatamente, a aclimatação e essa ambientação aí nos locais onde ele vai trabalhar. Também é importante que eles foram treinados por criadores que são lá da Europa e agora eles serão adestrados e vão trabalhar com outras pessoas. Então, é muito importante essa formação desse vínculo que nós falamos do binômio. Então, não é da noite para o dia. Se eu sou condutor de um cão e eu aposento e eu passo esse cão para o Irlã, não é no dia seguinte que ele vai estar trabalhando com esse cão. Então, é necessário um período realmente de adaptação para a gente criar esse binômio. Nós selecionamos os policiais que agora já são os condutores desses cães, mas inicialmente nós selecionamos 10 policiais, todos os policiais manejaram todos os cães para ver qual tinham as características que batiam o cão com o policial, para realmente formar esse vínculo e em pouquíssimo tempo eles estavam trabalhando. Tenente Codelo, você está com a palavra, o nosso programa já está terminando, o tempo já está se esgotando, sua despedida, a mensagem que fica para a população, em relação ao trabalho da PM realizado com os cães. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é extremamente importante para nós podermos divulgar o nosso trabalho para a população. Muitas pessoas desconhecem o serviço que o Canil realiza, então é muito importante para nós podermos divulgar e dizer que nós estamos à disposição aí da população, em qualquer lugar do estado, como o Irlan bem disse, nós temos 27 canis, então todas as regiões do estado de São Paulo, nós temos algum efetivo de canil que está à disposição da população para prestar um bom serviço. Mais uma vez, obrigado. Sargento Irlan, sua despedida? Eu faço minhas as palavras do tenente, acho que foi com muita propriedade, e reafirmar mais uma vez, que nós estamos à disposição do povo paulista, à disposição para esclarecer algumas dúvidas, para, em momento oportuno, obviamente, depois de toda essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, continuar recebendo as visitas agendadas para conversarmos, para falarmos a respeito num futuro muito próximo, quando tudo voltar ao normal, para a gente realmente mostrar que esse indivíduozinho que a gente decide adotar aí no momento de calor, né, ele precisa de uma atenção muito especial e que a gente faz coisa aqui com muita responsabilidade, respeitando todos os critérios de bem-estar animal. Nós fazemos a diferença e queremos compartilhar com as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. O agradecimento aos nossos amigos da Polícia Militar, nesta edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Hoje nós conversamos com o primeiro-tenente PM Luiz Paulo Codelo e o primeiro-sargento PM Irlan Montim Lopes, ambos são do 5º Batalhão de Choque Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo, falando sobre o trabalho realizado com os cães para a população, para a segurança da população paulista. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira.